Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, né, falando sobre esse mais um dia de treino do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa, o segundo dia de treino comandado pelo técnico Renato Portaluppi. Hoje, inclusive, já tivemos algumas novidades bem importantes. A primeira delas, a presença do Bruno Lopes, né? Bruno Lopes, que é uma das grandes promessas da base do Vasco da Gama, um jogador que é completamente diferenciado. Você nem precisa acompanhar a base cruzmaltina para saber quem é Bruno Lopes. 18 anos de idade e atacante, que já brilha no sub-20 desde 2024. Desde 2024, Bruno Lopes já brilha no sub-20. Quando tinha 16 anos, foi a sua primeira temporada no sub-20, tendo 11 gols, inclusive, naquela temporada. Com 16 anos no sub-20, para você ter uma noção do talento geracional que se chama Bruno Lopes. No ano passado ele também teve algumas partidas pelo sub-20, marcando 7 gols e uma assistência. Não teve uma consistência muito grande na temporada, porque foi muito relacionado, inclusive, para o time profissional em alguns momentos. E nesse ano, em 2026, ele vive seu auge no sub-20 com relação a números. Já são 4 gols em 5 jogos, inclusive marcando os gols naquela goleada que o Vasco aplicou no Flamengo pelo placar de 4-1. E vem treinando também no profissional, tá? É um dos grandes nomes aí que hoje o departamento de futebol do Vasco da Gama tem expectativa de que vai virar, ou seja, vai se tornar um grande jogador, né? Um novo Ryan aí da base cruzmaltina. Esse garoto que tá aparecendo na imagem para vocês, ele tem apenas 18 anos de idade. Esse daí, apenas 18 anos de idade. É completamente diferenciado. E hoje Renato Portaluppi deu mais uma oportunidade ao garoto Bruno Lopes para treinar entre os profissionais. Renato, que é um técnico que tem essa característica de abraçar a base, né? Então é bom ficar atento que há uma expectativa muito grande que a base do Vasco da Gama volte a ser valorizada pelo técnico Renato Portaluppi. Outra grande surpresa positiva no CT Moacir Barbosa foi a presença do Jair, ó. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Jair, volante, né, do Vasco da Gama, hoje treinou no campo, né, dentro do CT Moacir Barbosa. Jair, que sofreu novamente uma lesão bem grave, né, na temporada passada, algo muito chato, infelizmente, o segundo ano consecutivo que o Jair sofre a lesão ligamentar, que o tira de toda a temporada, né, e ele corre contra o tempo para se recuperar desse rompimento parcial de ligação do cruzado anterior do joelho, né? O Jair é um nome que internamente também o departamento de futebol vê com muitas expectativas e hoje ele treinou no gramado do CT Moacir Barbosa. O Vasco, volta a repetir, amigo torcedor vascaíno, tem uma expectativa muito grande sobre esse jogador. Eu só fico imaginando uma dupla de volantes do Vasco sendo formada por Jair e Thiago Mendes, cara. Que dupla é essa? E o Cauã Barros, dá para jogar sim com 3 volantes, Jair, Thiago Mendes e Cauã Barros no mesmo time, sem dúvida nenhuma, porque esses 3 jogadores têm muita qualidade com a bola nos pés, né? Ao mesmo tempo que eles são volantes, eles têm essa característica de 10, principalmente Jair, de rodar jogo, aparecer, movimentar. Não veria problema nenhum do Vasco com Jair, Thiago Mendes e Cauã Barros sendo a trinca de meia, né? Concorda? Deixa a sua opinião nos comentários. Mas o trabalho de Renato Portaluppi, ele de fato começou, amigo, não apenas dando essa oportunidade para o Bruno Lopes, né? Mas também olhando de perto alguns outros jogadores. Um deles, por exemplo, é o Matheus França. Hoje, inclusive, o GE trouxe aí, né, uma matéria bem legal sobre o Matheus França. Matheus França, que é um jogador que o Renato Portaluppi já olha, inclusive, desde os tempos do Flamengo. Renato Gaúcho, ele comanda o Flamengo na temporada de 2021, se eu não me engano, 2021 ou 2021. O Rogério Ceni é demitido e aí chega o Renato Gaúcho para comandar a equipe do Flamengo. E naquela época, amigo torcedor cruzmaltino, o Renato Portaluppi, ele treinava profissional e o Matheus França se destacava na categoria de base. E, inclusive, o treinador Renato Gaúcho foi um dos primeiros profissionais que o meio-campista trabalhou na categoria principal, porque subia em alguns momentos para treinar junto da equipe, tá? O Matheus, ele sobe para o time principal sob o comando ainda do técnico Rogério Ceni no começo de 21, mas foi com o Renato Gaúcho que ele passou a integrar de forma integral, né, aí a equipe principal
numa partida contra o Vélez, inclusive, na Copa Libertadores. Na reta final de 2021, com apenas 17 anos de idade, Matheus França passou a ser chamado de forma recorrente aos treinos. Na época foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-17 com o Flamengo. Não chegou a entrar em campo sob o comando de Renato, mas foi relacionado sim para algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Já em 2022, após a saída do Renato, chega o Tite. Matheus França, que já estava bem integrado ao grupo principal por conta exatamente do Renato Gaúcho, Matheus França ali já deslancha. Então, Renato tem esse olhar cuidadoso com o Matheus França, sabe da qualidade que tem o Matheus França e pode ser que a gente veja agora com o Renato Portaluppi um novo Matheus França, tá? Matheus França motivado, querendo jogar, empolgado por ter um técnico na beirada de campo que o conhece e sabe da qualidade que tem. Eu, Lucas, critiquei muito o Matheus França aqui no canal, mas jamais neguei que é um jogador que tem qualidade. Tem qualidade. Talvez falte querer, ter vontade de mostrar o seu futebol. Bom, amigo torcedor Cruz Maltino, continuando com o vídeo falando em outro nome. E aqui é uma informação exclusiva, tá? Nossa, do canal do Gigante Vasco, minha, Lucas, né? Informações relacionadas ao cuiabano, tá? Informação que, me passaram que o Renato Portaluppi tá numa resenha danada com o cuiabano, inclusive uma resenha forte. Uma fonte dentro do CT Moacir Barbosa me passou que parece que cuiabano e Renato Portaluppi vivem uma relação de pai e filho, tá? Uma relação cuidadosa, de carinho mesmo entre os dois jogadores. E aí você pode perguntar, mas do nada, Lucas, isso está acontecendo? Não, amigo torcedor. O cuiabano e o Renato, eles já se conheciam da época de Grêmio, tá? O Renato Portaluppi foi o responsável por subir o cuiabano ao time profissional do Grêmio, tá? Ele era um jovem jogador, né? De 20 anos de idade e apareceu com uma ótima oportunidade, Renato Portaluppi, na passagem pelo Grêmio na temporada de 2023. Inclusive o Renato ali, cuiabano que é lateral esquerdo de origem, o utilizou em diversos momentos da temporada como um ponta esquerda. Depois desse início, né, no Grêmio, ele acabou sendo negociado pelo Botafogo porque o próprio Renato liberou. Renato Portaluppi entendeu que o cuiabano não seria mais um jogador útil para a lateral esquerda, por conta da quantidade de atletas que o elenco do Grêmio tinha ali para a posição, liberou. Ele acabou fechando com o Botafogo e o resto é história. Mas mesmo diante de ter saído do Grêmio, com o Grêmio sendo comandado pelo técnico Renato Gaúcho, a informação é que o clima entre Renato Portaluppi e o cuiabano é o melhor clima possível, tá? Por incrível que pareça. Então, os dois jogadores têm sim uma grande intimidade, tem sim, amigo torcedor vascaíno, um grande relacionamento. E hoje, diante de, assim, o que me passaram é que cuiabano, né, e Renato Portaluppi estão aí num relacionamento de pai para filho. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários. Matheus França, cuiabano, nomes aí que hoje o torcedor tá olhando meio ressabiado. É Matheus França que tá há mais de 6 meses e não tá dando certo. É o cuiabano que tá rechonchudinho, mas que nas mãos de Renato Portaluppi podem dar muito certo. Tá na expectativa? Deixa a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.